Notícias do Corinthians. Timão confirma sua escalação para o jogo hoje diante do Cruzeiro pela sua estreia no Brasileirão. Você vai saber também todos os detalhes da partida. Neste vídeo, você também vai saber quais jogadores o Corinthians negocia e quais jogadores o Corinthians já iniciou uma conversa e quais as chances de cada um deles vestir a camisa do Corinthians. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Do time do povo, vai do Coringão! Fala, fiel torcida do Corinthians! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corintianeiro para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians. Como sempre, a gente traz um caminhão de informações para você, fiel torcedor. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir a sua atenção para deixar o seu like e se inscrever no canal do Corinthians. Aqui nós trabalhamos com informações concretas de jornalistas conceituados no cenário esportivo brasileiro e fontes de grande valor. Então não perca seu tempo e se inscreva no canal do Corintianeiro para ficar atualizado todos os dias com as melhores notícias do Corinthians. Pessoal, sem mais delongas, vamos às notícias do Corinthians de hoje. E o Corinthians enfrenta o Cruzeiro hoje pela sua estreia no Brasileirão. O Corinthians deve entrar com força total em campo, com o que tem de melhor no seu elenco. A escalação do Corinthians para hoje deve ser composta por goleiro Cássio, laterais Fagner e Fábio Santos, dupla de zaga Gil e Bruno Mendes. Compondo o meio-campo a gente terá Rony, Fausto Vera e Juliano. E o nosso trio de ataque é Adson, Roger Guedes que volta e Yuri Alberto. Esse é o que o Corinthians tem de melhor, é esses 11 aí. São os titulares, é a nossa força máxima. E é um time bom. Porém, eu quero chamar a atenção que começar o Brasileirão bem é ótimo. Começar com vitória, perfeito. O Corinthians já inicia bem, já dá um ponto de partida. Porém, hoje o nosso elenco tem apenas 11 titulares competitivos. A gente tem que priorizar as competições que o Corinthians tem mais chance de ser campeão, que são competições mais curtas, né? Sendo a Copa do Brasil e a Libertadores. Mesmo a gente começando mal na Copa do Brasil, o Corinthians tem grande chance de reversão aqui. E são os dois campeonatos que temos mais chances. O brasileiro ele é muito extenso. Como não houve contratações, a gente não tem muitas peças de reposição por ser um campeonato muito grande. Acredito que se o Corinthians quiser ter chances maiores no brasileiro, deverá fazer algumas contratações. Inclusive, fique aqui nesse vídeo que eu vou explicar os jogadores que o Corinthians pode trazer e que já iniciou conversas. Não perca! Mas pessoal, o time titular do Corinthians hoje, o Corinthians só está entrando porque o Fernando Lázaro, que é o treinador, que não é treinador, ele não tem peito. Como o seu cargo está ameaçado, ele coloca o Corinthians com força total hoje, sem se preocupar que daqui 4 dias o Corinthians vai jogar contra o Argentinos Júnior na Libertadores. Isso para mim é um treinador que não tem peito, é um treinador que tem medo de perder o emprego. E o Corinthians hoje está acima de tudo, de qualquer jogador e de qualquer treinador. Porém, o Corinthians devia ter poupado contra o Remo e não agora. Mas o que vocês acham disso? A sua opinião é muito importante para nós. Então, comentem, vocês entrariam com o time titular hoje contra o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno ou vocês poupariam para entrar aí sim com os jogadores totalmente descansados e com força máxima na quarta-feira contra o Argentino Júnior pela Taça Libertadores? Comentem aí, fiel. Fiel, muitas especulações estão tendo, né? O YouTube é um mundo à parte. Todo dia que você entra, o Corinthians está contratando milhares de jogadores. Eu quero chamar a sua atenção que não é bem assim. O Corinthians hoje conversa com alguns atletas que podem sim enxergar no timão, que existe alguma chance de chegar no Corinthians. Existem as especulações concretas e os jogadores que o Corinthians já até iniciou as conversas. E é agora que eu vou mostrar para vocês quais jogadores têm chances de chegar no Corinthians e quais jogadores o Corinthians já iniciou essa conversa. Eu quero começar pelo atacante Marinho do Flamengo.
jogador que tem 32 anos de idade e estará livre no mercado em dezembro deste ano. O Corinthians já iniciou uma conversa com o jogador que tem grandes chances de vestir a camisa do Corinthians. Devemos lembrar que Marinho e Flamengo já deixaram claro que não haverá renovação e nenhum acordo. Então o jogador vai ficar livre no mercado e pode vir para o Corinthians por um custo financeiro baixíssimo. Pessoal, a minha opinião sobre essa contratação, ela é uma opinião, eu contrataria sim o Marinho, mas tem um objetivo por trás dessa contratação. Apesar de ser um jogador que não está apresentando um bom futebol no Flamengo, o Marinho é um jogador que tem nome. E apesar da sua idade, o Corinthians precisa de peças de reposição para oferecer para o Lázaro ou para um treinador novo que chegar. O Corinthians hoje, como falei, tem apenas 11 titulares. Precisamos de peças, precisamos de jogadores, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Mas eu quero saber de você, fiel. Você contrataria o Marinho? Você acha que seria uma boa opção para o Corinthians? Eu acho que é uma boa opção de banco, sim, para o restante do brasileiro. Mas comentem aí, eu quero saber a sua opinião. E é por isso que é importante que você deixe seu like e se inscreva, tá vendo? Aqui a gente traz a notícia mastigada para você, torcedor corintiano, aí no conforto da sua casa. Agora, outro jogador que eu quero chamar a atenção é o Roberto Firmino. Roberto Firmino tem o seu contrato vencendo em menos de 2 meses e vai ficar livre no mercado. E o Corinthians fez sim início de contato com o jogador. Como que funciona esse início de contato que você está falando, corintianeiro? Funciona da seguinte forma, todo início de negociação é assim. E temos informações do Corinthians concretas que o Corinthians iniciou conversas com o Roberto Firmino. Hoje, o grupo de empresários do Roberto Firmino é a empresa Hogan, que administra um monte de jogadores, entre eles está o Roberto Firmino. O Corinthians entra em contato com essa empresa e fala com um dos seus empresários. O primeiro início de conversa é o seguinte: o jogador tem interesse em jogar no Brasil? Na maioria das vezes fala sim. Você teria alguma proposta a oferecer? E o Corinthians, temos uma proposta pronta. Fala o valor, eu não tenho números, tá pessoal? O que é certo é certo. Aqui a gente não produz fake news. A gente tem uma proposta sim. O empresário pega e diz, na maioria das negociações, tá pessoal? Olha, a gente tem ofertas melhores de outros clubes aqui da Europa. Você teria interesse em refazer sua proposta para a gente passar para o atleta ou essa é a sua proposta final? Porque nenhum empresário fecha um acordo sozinho, sem o consentimento do jogador. Então o início de conversa que o Corinthians teve com o Roberto Firmino foi esse. Quero que você pense também para não criar grandes expectativas, como foi criada com o Cavani lá atrás e com o Felipe Coutinho. Roberto Firmino vive uma boa fase, apesar de não querer renovar seu contrato. E terá propostas da Europa, sim, de clubes grandes, porque o Roberto Firmino é um bom jogador. Acredito, pessoal, que se o Roberto Firmino vir para o Corinthians, será pelas suas declarações que já deixou passado. Declarações que tem o Corinthians como seu time do coração desde pequeno. Mas para resumir para você, torcedor do Corinthians, o Corinthians já iniciou as primeiras tratativas com o jogador Roberto Firmino. Pessoal, agora notícia exclusiva do canal do Corintianeiro. Vamos falar agora de mais reforços, sendo eles agora treinador, Tite e Dorival Júnior. Pessoal, exclusivo aqui do canal. O Corinthians já levou uma negativa de um dos dois treinadores. Segundo informações do Corinthians, o Corinthians teria recebido nessa semana uma negativa de um dos dois treinadores. Corintiano, recebeu uma negativa do Cuca ou do Tite? Eu não sei, pessoal. Fonte não passa todas as informações que estão. Eles nem têm todas essas informações. As informações que escapam é que eles passam para os canais de credibilidade. Eu acredito, na minha opinião, que o Corinthians teria levado uma negativa do Tite. Por quê? O Tite sempre foi o queridinho do Duílio. O Duílio sempre quis ter o treinador. E o Tite, na minha opinião, aí já é opinião, tá pessoal? Eu acredito que ele quer a Europa. O Tite não quer ficar no Brasil. O
Tite quer ir para algum time grande da Europa, algum time conceituado. Pode ser que amanhã ou depois o Corinthians feche com o Tite. Como eu estou dizendo, o Tite é a minha opinião. Essa negativa pode ter vindo do Dorival Júnior também. Eu não sei. Eu só sei que precisamos de um pulso forte no comando técnico do Corinthians. E você, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que o Corinthians levou essa negativa do Tite ou do Dorival Júnior? Comentem aí. Pessoal, quero deixar claro que eu aqui respondo todos os comentários pessoalmente. Se eu esquecer de responder algum comentário, por favor, retorne a comentar que eu vou responder com certeza. Outro jogador que eu quero trazer, esse jogador eu trouxe mais para aliviar você, torcedor do corintianeiro, e não deixar você com expectativas enganosas. Quero falar do Marquinhos do PSG. Tem milhões de vídeos no YouTube falando que o Marquinhos pode vir para o Corinthians porque ele deu uma entrevista não faz muito tempo que gostaria de voltar para o Corinthians. Pessoal, Marquinhos é um dos zagueiros mais bem pagos da Liga Francesa, está num dos clubes milionários que existem aí pelo mundo. É um jogador que tem contrato até 2026. Ele só deu entrevista que, como ele já foi jogador do Corinthians, Marquinhos já jogou pelo Corinthians, ele deu uma entrevista dizendo que gostaria de voltar a jogar ao Corinthians um dia. Com certeza não é agora, o Corinthians nem teve aquele início de conversa que teve com o Roberto Firmino. Tá, pessoal? Só para deixar bem claro aí para vocês. Pessoal, então, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Você gostou? Deixa explicadinho para você. Se sim, deixa seu like e se inscreva no canal do Corintianeiro para receber notícias atualizadas todos os dias do Corinthians. Aqui no canal você encontra o que tem de melhor e de mais atualizado. Obrigado e vai Corinthians!